Capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizia: Eis o que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu às beiras do caminho, e vindo as árvores a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não se profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boca em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumprem a profecia de Osaías: ou vireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, que é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Outra palavra lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhes perguntam: Queres que vamos e arranquemos o joio? Arranquemo-nos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar do joio, não arranqueis também com ele o trigo.
Dai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atrai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhem-o no meio do celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a maior de todas as sementes, e crescia, é maior do que as hortaliças, e se fez árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, nos seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifadores são os anjos. Ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-se achado, escondeu. E transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrancaram para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século: sairão os anjos, e a separação os maus dentre os justos. E os lançaram na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendestes todas essas coisas? Respondeu-lhes. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinai-vos na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Então, é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas?
Não viram entre nós todas as suas irmãs, de onde lhes vem, pois tudo isto e escandalizaram-se neles. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta nem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Muito obrigada por me assistirem. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.